Pessoal, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Então tá jóia. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, e com o senhor? Tudo bem também, graças a Deus. Então, pessoal, vamos começar aqui. Eu vou colocar a projeção, vocês me avisam se está certinho a apresentação, tá? Pluviograma de uma chuva individual, ok? Dá para ver sim. Então tá bem. Vamos começar aqui. Qualquer dúvida é só chamar. Eu estou dando continuidade, então, à questão que eu estava comentando com vocês na aula anterior, em relação aos dados de chuva, né? É sempre bom lembrar e destacar, né, que para dados de chuva, o que importa para a gente? Importa para a gente o total precipitado, tá? Importa para a gente a duração da chuva, e com essas duas informações, a gente consegue achar a intensidade da chuva, tá? Por que isso, né, é muito importante? Porque quando a gente fala somente do total precipitado, sem fazer nenhuma referência à duração, ao tempo, né, de ocorrência dessa chuva, fica muito complicado para a gente saber, então, né, ou impossível, digamos assim, dependendo da situação, de saber se essa chuva pode ter trazido ou não problema, né? Qualquer valor que vocês quiserem analisar, né, para confrontar, para verificar a questão de intensidade, independente do valor que eu, né, comentar aqui em termos de exemplo, qualquer valor que vocês forem analisar, vocês podem fazer o mesmo raciocínio, tá bom? Então, vamos lá. Se eu coloco para vocês aqui, por exemplo, uma situação de 50 milímetros, né? Escrevo aqui, ó, 50 milímetros. Aí, se eu pergunto para vocês, isso aqui é muito ou é pouco? Né? Aí vocês vão me responder. A outra situação, vamos supor que eu coloque aqui, ó, 1.800 milímetros. Tá? E volto a fazer a mesma pergunta. Isso é muito ou isso é pouco? Tá? O que vocês têm que tomar cuidado? Tomar cuidado com a situação, ó. Vamos supor que esses 50 milímetros aqui choveu em meia hora. Ou seja, se 50 milímetros choveu em meia hora, quer dizer que a intensidade é de 100 milímetros por hora. Tá? Enquanto esse valor de 1.800 aqui, obviamente não faz nenhum sentido do ponto de vista diário, né? Mas se isso aconteceu em um ano, para muitas regiões do Brasil, né? Para muitas regiões na América do Sul, esse valor aqui é o valor próximo da média. Ou seja, não é nem muita chuva anual, nem pouca chuva anual. Tá? Da mesma forma, se eu colocar para vocês aqui 200 milímetros, né? Escrever 200 milímetros, ó, o exemplo de 200 milímetros. Tá. Se esses 200 milímetros for em um mês, ok? Em muitas regiões, muitas cidades, muitas localidades, esse 200 milímetros está provavelmente na média de chuva, né? De mês de novembro, de mês de dezembro, de mês de julho, depende muito da região, tá? Mas esse valor aqui é um valor muito razoável para um mês. Esse valor aqui, ele é muito razoável para um dia, mas se a gente pensar em meia hora, é uma chuva intensa, tá? Esse 200 milímetros, é óbvio que se ele for em um dia, já é uma chuva intensa. Agora, se você pensar em 2, 3 horas, ele é muito intensa. Se você pensar isso aqui em um mês, né, está dentro da média de muitas localidades. Se você pensar nesses 1.800 para um ano, ok. Se você pensar nesses 1.800 para 6 meses ou menos, pode ser que para algumas regiões é muita chuva. Pode ser que para outras não chegue nem à média mensal, semestral, tá?
Então, é muito importante vocês analisarem isso aqui do ponto de vista, quando a gente falar um valor, tá, de chuva, tenha muita atenção na questão de quanto tempo demorou essa chuva. Tá? Os dados pluviométricos, ou seja, apenas registros de chuva, né, ele só traz para a gente a informação do total que precipitou. E quando a gente for acessar no sistema, depois eu vou mostrar para vocês como vocês fazem isso, né, onde vocês conseguem esses dados, vocês vão ver que lá o registro é como se fosse em 24 horas. Por que como se fosse em 24 horas? Porque é o registro do que choveu no período de 24 horas. Mas eu não tenho um detalhamento de como foi esse comportamento da chuva, do tipo, que horas que começou a chover, que horas que terminou a chuva, se ela, em algum momento, ela, né, parou, tá? Cessou e voltou a chover, se ela choveu de forma mais intensa num período, se ela choveu mais branda, né, como a gente fala, de forma leiga, em outro período, tá bom? Então, a gente não sabe o comportamento dessa chuva, só sei que choveu tantos milímetros. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui uma situação de falar com vocês que choveu 50 milímetros, né, sem especificar em qual duração que foi, vocês vão ficar totalmente perdidos em relação a isso, tá? Então, por isso que é muito importante vocês terem atenção nesse aspecto, de quando falar, por exemplo, em uma previsão, de quando falar quanto foi a chuva, né, ocorrida, vocês têm que ter atenção a isso, tá bom? Feito essa explicação inicial, o que que eu vou pedir que vocês considerem agora aqui? Agora, vocês vão considerar, né, vocês vão pensar somente no aspecto de uma chuva individual, tá? Essa chuva individual, né, vocês podem entendê-la, por enquanto, como um período de 24 horas, tá? Com uma ressalva. Em 24 horas, a gente pode ter mais de uma chuva. Por quê? Porque, geralmente, a gente separa eventos de chuva se eles estiverem intercalados de 6 horas. Vamos lá para um exemplo. Vamos supor que vocês estão fazendo um registro e né, naquele dia que vocês estão considerando, começou a chover às 8 horas da manhã, foi até às 11, ou seja, 3 horas de chuva. Depois voltou a chover apenas às 17, vamos colocar 20 horas. Voltou a chover apenas às 20 horas. E choveu de 20 a 21. Quer dizer o quê? Quer dizer que no período de 24 horas, eu tenho uma chuva que começou, né, às 8 e terminou às 13, tá? E uma outra que começou às 20 e terminou às 21. Isso, se a gente olhar no pluviograma, que é essa chuva individual, a gente consegue perceber perfeitamente isso. Agora, se eu for analisar dados pluviométricos, eu teria a soma desses dois valores como registrado em 24 horas, porque eu não sei se tem mais de um evento individualizado ali, tá? Então, quando a gente fala de chuva individual, tomar cuidado com isso aí. Outro exemplo que eu posso falar para vocês. O que é uma chuva individual? Vamos supor que começou a chover, né, às 21 horas de um dia e foi até o meio-dia do outro dia. Significa o quê? Que, nesse caso, tá, eu tenho dois períodos, que é correspondente a um dia e correspondente a outro dia, né, do ponto de vista de dias julianos, como a gente fala, mas perceba o seguinte, que essa chuva ela é única. Então, não é pelo fato da gente separar, né, em períodos de 24 horas, né, com todos os fusos horários que a gente sabe que existe no mundo inteiro. Não é porque eu separo em 24 horas que aquela chuva são dois eventos, entendeu? Do ponto de vista de registro, pode ser que eu vá registrar, né, uma parte num dia e a outra parte no outro dia.
Mas do ponto de vista de chuva, é uma única chuva, mesmo que ela começou antes e foi até no outro dia. Uma outra coisa também que chama a atenção para vocês é o seguinte: os dados no Brasil, em função do fuso horário, né, que a gente tem quando a gente considera o horário, né, que é referência para a gente de Greenwich, o que acontece? A gente ou faz um registro no Brasil de 7 horas da manhã até 7 horas da manhã no outro dia, ou faz de 9 até as 9, entenderam? Então, é período de 24 horas, mas não é de 0 até as 23h59, tá bem? Ele é um período de 24 horas, mas para a gente aqui, em função do fuso horário e da referência que a gente tem, tá? A gente trabalha de 7 a 7, né? De 7 de um dia até as 7 do outro dia, ou de 9 até as 9 do outro dia, dependendo do fuso horário, tá bem? O mais comum no Brasil, então, são essas duas possibilidades, tá? Então, falando, né, dessa questão, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora? O que a gente tem aqui, ó, na tela é um pluviograma. Não é um dado pluviométrico, é um pluviograma. Então, como se trata de um dado que é um pluviograma, né, aqui a gente consegue saber qual foi a duração, qual foi o total precipitado, qual foi a duração e qual a intensidade, quando a gente trabalha com a razão das duas informações anteriores, tá? Então, como é que vocês têm que entender isso aqui? Vamos lá, para todo mundo ver o que a gente vai trabalhar aqui, ó. Aqui, na coluna, tá, das ordenadas, a gente tem altura precipitada, o total precipitado, tá? E aqui faltou um zero, né? Aqui, ó, é de 0 até 10 milímetros. Lembrando que 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado, então 10 milímetros são 10 litros por metro quadrado. Tá? Então, nessa escala, tá? Nessa escala das ordenadas, a gente tem de 0 a 10, de 0 a 10 milímetros, ou seja, a escala da altura precipitada. Nesta escala, né, das abscissas, nós temos a variável tempo. E cada intervalo desse aqui é de 1 hora. Então, cada subdivisão dessa corresponde a 10 minutos. Nós temos 6 subdivisões. Tá bom? Então, quando eu for ler aqui, ó, na ordenada, na vertical, cada diferença dessa aqui, desse quadro, né, mais escuro aqui, ó, cada diferença dessa aqui, se eu olho na vertical, tá? Na vertical, cada diferença dessa aqui, ó, daqui para cá, deixa eu colocar aqui, fica mais fácil para vocês visualizarem aqui também, né? Daqui até aqui, eu tenho quanto? Tem 1 milímetro. No caso aqui, foi uma variação de 4 para 5, tá? Na horizontal, eu tenho 1 hora. Então, se eu olho aqui e depois olho para cá, né? Depois olho para cá, eu tenho uma diferença de 1 hora. E cada subdivisão aqui, 10 minutos. Na vertical aqui, como é em milímetro, cada subdivisão dessas são 5, então eu tenho 0,2, né? Tá bom? Então, só para vocês entenderem o que a gente está fazendo aqui. E o que está representando isso aqui? Isso aqui está representando um pluviograma de uma chuva individual, tá? Como que a gente vai fazer a leitura? É que eu vou explicar para vocês agora, tá? O que vocês estão vendo aqui, ó, o que vocês estão vendo aqui, né? Esse que está aqui em vermelho, ó, é o registro da chuva ao longo do tempo, da forma como ela está ocorrendo, tá? E aqui cabe uma explicação. Vocês vão ver o quê? Ó, quando chega aqui em cima, né? Olha só, chegou aqui em cima, chegou aqui em cima, chegou aqui em cima. O que acontece? Quando chega aqui em cima, retorna imediatamente. Ou seja, subindo, está sendo feito o registro, está sendo computado a lâmina precipitada, tá? Lâmina precipitada, entenda, então, milímetro. Chegou aqui em cima,
o que acontece? Aquele recipiente que eu comentei na aula passada com vocês, ele é descarregado, ou seja, é feito a caçambada, como a gente fala, tá? E ele volta imediatamente para a parte inferior e continua computando a chuva registrada. Chegou aqui em cima, formou mais 10 milímetros, de novo, tá? É a capacidade máxima do pluviógrafo. Ele vai jogar fora, voltar aqui embaixo e continua a chuva, tá? Chegou aqui em cima mais 10 milímetros, ele vai jogar fora e vai voltar aqui de baixo, para aqui embaixo. E aqui volta a chover, chegando aqui em cima. Então, vamos lá. Como é que a gente faz a leitura dessa chuva aqui? A gente faz o seguinte, ó, cada vez que ele chega aqui em cima e retorna, quer dizer que choveu 10 milímetros. E o que não voltou ainda, né? O que não voltou ainda corresponde a apenas a gente fazer a leitura até que ponto que chegou, tá? Até que momento que parou ou estabilizou a chuva, tá? Então, repetindo, cada vez que chega em cima são 10 milímetros, tá bom? Aí vocês já conseguem ter ideia, né? Já vão pensando aí, já vão analisando aí quanto que choveu nesse pluviograma. A outra coisa é o seguinte, ó, quando que começou a chover. Quando começou a chover, eu venho aqui, olha aqui embaixo, né? Posso até marcar aqui, ó. Quando começou a chover, né? Aqui já começou, né, a subir um pouquinho aqui. E quando que terminou a chuva? Aqui, né? Ou, se quiserem até considerar que aqui foi o último valor, a gente não sabe o que tem adiante, então esse aqui foi quando terminou a chuva, tá? Aqui tem um probleminha de escala aqui, depois eu vou pegar um outro programa que está melhor para analisar isso, mas se vocês olharem por aqui, ó, 9 de um dia até 9 do outro dia, seria 12 horas, né? 12 horas mais 5 aqui, seria 17 horas de chuva, tá? Mas não, parece que tem uma distorção aqui nesse pluviograma, nessa escala, mas depois eu passo para vocês direitinho de forma correta aí, tá? Mas só para vocês entenderem que se de fato bater aqui nas 5 horas, seria 17 horas de chuva, tá bom? E quanto que choveu? Vamos lá, ó. Subiu, 10, registra, desce, mais 10, registra, desce, ou seja, já tem 20, mais 10, registra, desce, ou seja, 30, sobe, mais 10, registra, mais 10, 40, desce e vai até onde, ó? Aqui, se vocês traçarem aqui para identificar, né? Olha aqui, ó. A gente tem esse valor aqui, que corresponde a quanto? Que corresponde a 6. Se a gente considerar que tem 0,2 aqui, significa o quê? Que esse pluviograma eu posso considerar que existe um registro de 46,2 milímetros, tá? Então, dessa chuva individual, 46,12 milímetros. Qual foi a duração dessa chuva? Como eu falei, tem um problema de distorção aqui, mas vamos considerar que foi de 9 de um dia até às 5, né? Ou às 17 horas do outro dia, tá? Porque aqui já tem outro 9, né? Ó, tá bom? Então, vamos considerar que foi até às 17. Significa o quê, então? 9, mais, né? Até 9, 12 horas. A 12 horas com mais 5, daria 17, é isso? Tem que confirmar aqui se... Porque aqui está repetindo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se for 12 com mais 8, seria 20 horas, na verdade. Depois eu tenho que confirmar isso aqui. Eu acho que é isso mesmo, 20 horas. Considerar que for 20 horas, depois a gente... Só para vocês entenderem. Então, se for 20 horas de chuva, a duração, se eu quiser saber a intensidade, eu vou ter que dividir 46,2 por 20 horas. Aí vocês vão perguntar assim, mas isso aqui é uma única chuva? É, por que é uma única chuva? Porque se a gente pegar esse intervalo aqui, ó, vamos ver se tem 6 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Ou seja, aqui a gente poderia até, ó, como começou exatamente aqui, já tem uma diferença. E aqui não esperou chegar exatamente lá, já começou a chover novamente. Então a gente pode considerar no limite aí que aqui é uma única chuva.
Se fosse um pouquinho mais para lá, teria que considerar essa parte aqui como uma chuva, ó, essa parte aqui como uma chuva, e depois essa outra parte como uma outra chuva, né? Na verdade, não seria aqui, né? Seria a partir do intervalo de 6 horas. Ou seja, aqui no meio, se tivesse uma diferença de 6 horas no mínimo, a gente colocaria chuva 1, tá? E chuva 2, tá? Aí seria quanto? Seria 35 milímetros dessa primeira chuva, e aqui começou no 5, foi até 10, então choveu 5, e voltou, foi até 1,2. Então significa o quê? Que essa tem 35 milímetros, só um exemplo da gente. Essa teria 35 e essa aqui teria 11,2, tá? Só para vocês entenderem aí, caso tivesse mais de 6 horas. Aqui ficou muito no limite, né? Então a gente pode considerar que é uma chuva única, porque não fez de fato aqui mais de 6 horas. Está muito próximo aqui de 6 horas, mas não fez mais que isso, tá bom? Só para vocês entenderem aí essa questão da leitura do pluviograma, como é que a gente faz. E deixando claro, então, com o pluviograma a gente consegue saber a intensidade, consegue saber duração, consegue saber, né, o total precipitado, consegue saber, né, fazendo a razão entre o total e a duração, acha a intensidade. Pessoal, ficou alguma dúvida em relação a isso? Depois vocês vão fazer um exercício com leitura de pluviogramas. Primeiro eu preciso saber se vocês entenderam a explicação, se entenderam o conceito numa leitura de uma chuva individual. Deu para entender sim, Flávio. Tudo certo? Posso continuar? Pode sim. Não tá. Outra forma de analisar, né, eventos individuais, além daquele pluviograma, desse pluviograma que eu mostrei para vocês, a gente tem uma forma aqui de analisar o que seria a resposta hidrológica que a gente fala. Por quê? Porque aqui, ó, o que a gente tem? Na parte de baixo, a gente tem uma resposta hidrológica em função dessa chuva aqui. Ou seja, né, se a gente analisar, então, né, dentro do rio, analisar uma seção, o que acontece? À medida que vai chovendo, né, à medida que vai chovendo, ou seja, essas barrinhas vermelhas aqui são as chuvas, são as leituras de chuva, né? À medida que vai chovendo, o nível de água no rio vai aumentando. Então, essas variações aqui, ó, essas variações aqui que vocês estão vendo aqui, é o nível do rio aumentando até esse ponto, né? E depois diminuindo em função da chuva ter iniciado, chovido e depois parado, né? Então, à medida que está chovendo, o nível do rio vai aumentando, depois que para de chover, o nível do rio vai diminuindo. Esse aqui é o que a gente chama de conversão de chuva-vazão. Então, aqui em cima a gente tem a chuva, aqui embaixo a gente tem a vazão, tá bom? É uma outra forma de analisar esse registro individual de uma chuva, só para vocês entenderem aí mais aplicações, mais formas de analisar. Essa aqui é uma forma também de analisar, né, os dados de chuva, ou de fazer a representação de chuva, só que essa representação aqui já não é mais uma representação individual. Por quê? Porque aqui é uma representação de chuva ao longo, tá? Ao longo do ano, ou ao longo de anos, ou seja, no caso aqui, ao longo de um período. Que período que é esse? Nesse exemplo, né? Nesse exemplo aqui, é do ano de 1961 até o ano de 1990. O que representa cada barra dessa aqui? Cada barra dessa
representa quanto que choveu no ano, tá? Então, cada barra representa quanto que choveu no ano. Então, observe que tem uma linha também vermelha aqui, tá? Que representa a média da chuva ao longo desses anos. Como a gente tem aqui de 61 a 90, quer dizer que que tem um registro de 30 anos, né? E esse valor aqui, em vermelho, representa a média, que está colocado para vocês aqui, ó, 1.388 milímetros. Observe que tem valores em amarelo que estão abaixo da média e valores, né, identificados aqui em azul que estão acima da média. Então, toda barra acima da média está em azul, toda barra abaixo, todas as barras abaixo da média estão amarelo, todas as barras acima da média estão em azul, tá? Identificado para vocês aqui a média, tudo bem? Então, repetindo, o que representa cada barra dessa? Cada barra dessa representa quanto que choveu no ano. Então, vamos lá. Ano de 1961. Quanto que choveu? Ó, se vocês olharem aqui, tem 900 milímetros e tem 1.000. Então, choveu um pouco mais, né? A gente não tem uma precisão aqui, tá? Não tem uma precisão, mas choveu um pouco mais de 900 milímetros. Pela escala que está dando a entender aqui, que choveu 940 milímetros, tá bom? Estou olhando pela escala, não tem essa precisão aqui, mas aparentemente seria isso. Se vocês pegam esse aqui, por exemplo, ó, esse valor aqui, choveu acima da média, né? Então, se vocês analisarem aqui, choveu muito próximo, né? Está bem aqui, ó, nos 1.700 milímetros. Aparentemente está até em cima aqui dos 1.700 milímetros. Então, quer dizer que no ano de 64, desculpa, choveu, né, 1.700 milímetros, tá? Aí, se vocês pegam aqui, por exemplo, de todos esses valores aqui, qual foi o maior, né, registrado no único ano? Foi exatamente aqui 90, coincidentemente, o último ano da série, choveu o maior valor registrado aqui, tá? Em torno aqui de 1.800 milímetros, mais ou menos, pelo que está dando aqui para ver em termos de escala, tá bom? Então, aqui é uma outra forma de fazer a representação, tá? E essa representação, então, é a representação do total precipitado no ano. Então, para fazer a soma de uma barrinha dessa aqui, ó, para ter esse valor dessa barra, eu tenho que somar o quê? Os 365 ou os 366 valores do ano, né, dependendo se for ano regular ou bissexto, tá? Para chegar, então, no valor dessa barra. Então, observe que aqui eu não consigo saber a intensidade da chuva, porque não é uma chuva individual. O que eu vou saber aqui? Quanto que choveu cada dia? Também eu não consigo saber. Eu só consigo saber qual foi o total precipitado ao longo de todo o ano, ou seja, uma soma de todos os valores. Inclusive, né, pode ter dia que não choveu, como é comum acontecer, né? E pode ter dias ou vários dias que choveram, e o que vai considerar, então, é o ano todo, a soma desses valores, eu vou ter cada barra dessa aí representada, tá bom? Então, aqui vocês percebem que consegue, inclusive, indicar qual que é a média, né? E está ilustrando aqui, então, para a gente o que está acima da média e o que está abaixo da média, tá? É uma outra forma de representar, tá certo? Aqui, ainda é uma outra forma diferente da anterior para representar. Aqui, observe vocês, como está até aqui no título da figura, é um histograma de totais médios mensais. O que significa isso, gente? Agora, cada barra dessa não é o total anual. Cada barra dessa é o valor mensal. Qual que é a grande questão aqui? Que para essa barra aqui, né, que é janeiro, cada barra dessa aqui, então, é de um valor do mês,
Qual que é a diferença aqui? Que cada barra dessa não representa apenas um valor de 1 janeiro de certa localidade. Não. Aqui, ó, né, é para o estado de Mato Grosso do Sul, e cada barra dessa aqui representa 30 anos de dados. Ou seja, para chegar nesse valor aqui da primeira barra, o que foi feito? Foi feito, né, a média de 30 janeiros para o estado do Mato Grosso do Sul. Tá? Para chegar nessa barra aqui, foi utilizada 30 foram utilizados 30 valores do mês de fevereiro para o estado do Mato Grosso. Tirou essa média e representou aqui. E assim por diante. Então, aqui a gente consegue perceber o quê? O que a gente pode analisar aqui? A gente pode analisar aqui qual foi o mês, ou, na média, qual é o mês, ou quais são os meses que chovem mais. Então, na média, ó, janeiro e dezembro são os meses aí que estão muito próximos de 200 milímetros, em média, tá? Em média, qual é o mês que chove menos no Mato Grosso do Sul? Em média, é o mês de julho, tá? Com essas informações aqui, a gente consegue fazer ainda um estudo bem interessante e bem útil do ponto de vista para a gente aqui, que é identificar o que a gente chama de ano hidrológico, tá? Então, o que seria o ano hidrológico? O que é o ano hidrológico? É a separação do ano, não como ano civil, de janeiro a dezembro, mas sim do início do período chuvoso ao fim do período de estiagem. Então, se vocês observarem que está bem identificado aqui, quando começou o período chuvoso, e ano hidrológico, e quando finalizou o ano hidrológico. Ou seja, para o Mato Grosso do Sul, começa em setembro, né, o ano hidrológico, e termina em agosto. Tá? Ou seja, a gente define, verifica qual que é o período mais seco, tá? De maior estiagem, e quando volta a chover acima desses valores, ó, acima desses valores, começou então o ano hidrológico, tá? Então aqui é uma representação bastante interessante e bastante útil para a gente, do ponto de vista então da hidrologia, porque esse ano hidrológico caracteriza para a gente o início da estação chuvosa e o fim da estação seca, tá? Depois também vou passar para vocês uma atividade onde vocês vão desenvolver, vão chegar nesses valores aqui. Então, repetindo, cada barra dessa tem 30, média de 30 anos, pelo menos, né, no caso aqui. Identifica, então, a média representa numa barra dessa aqui, tá? Analisa aqui a cada 3 meses, né? Ó, a cada 3 meses, faz aqui uma análise. Quanto que deu isso aqui? Quanto que deu esses 3 meses? Quanto que deu esses 3 meses? Quanto que deu esses 3 meses? Vai fazendo essa análise e separa qual que foi os 3 meses de menor precipitação. No caso aqui, né, tá bem claro, está bem visível no, né, aqui para a gente que os meses de junho, julho e agosto são os meses de menor precipitação, por isso que aqui é o final do período seco, mostrando para a gente, então, aqui que a partir desse momento começa um aumento da precipitação, né? E vai aumentando, continua em dezembro, de janeiro, desculpa, começa a diminuir. Então, a gente analisa daqui para cá, tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição para responder. Vamos lá. Dúvidas? Até agora tá tudo certo, Flávio. Certinho? Então tá, pessoal. Se não tem dúvida, eu fico por aqui, tá? Qualquer coisa, é só chamar depois. Tá bem? Boa tarde para vocês e até mais. Obrigado pela atenção.